Você conhece o Feng Shui? É uma técnica de harmonização oriental que estimula e ressalta as energias positivas de um ambiente de acordo com a posição dos móveis, elementos e objetos de decoração. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje aqui no Imóvel Class TV. Por isso, eu converso hoje com a filósofa e especialista em Feng Shui, designer de interiores, Fabiana Souza. Tudo bem, Fabiana? Prazer conversar contigo. Tudo bem, prazer é meu de estar aqui. Vamos falar um pouquinho da harmonia de um ambiente, que eu imagino que envolva diversos fatores, entre eles a própria energia de quem vive ou trabalha nesse ambiente. Mas a decoração, a disposição de móveis influencia tanto assim? Influencia. Influencia por quê? Porque nessa filosofia do Feng Shui, nós temos uma energia sutil atuando dentro do imóvel. Nós temos a energia do céu, que vem, né, digamos, em palavras bem simples, né? É uma energia divina, digamos, vem do céu, e uma energia telúrica que vem da terra. E essa energia se configura dentro dos imóveis, né, e nos influencia. Porque nós também somos energia, nós somos influenciados por essa energia, né? Então, é claro que toda essa energia ela vai mudando com o passar do tempo. Todas as coisas terrestres mudam com o passar do tempo. Os imóveis se degradam, precisam de uma manutenção, precisam de uma reforma, precisam de um investimento, né? E assim como os nossos corpos, né? Então, a decoração influencia porque, dependendo da disposição dos móveis, vai estar adequado ou não a essa energia que está configurada ali. Ou seja, também varia de morador para morador. Varia de morador para morador. Quando a gente faz uma consultoria de Feng Shui, a gente vê a data de nascimento de cada morador e compatibiliza com a energia que está nos imóveis. A gente faz essa compatibilidade, né, dessa integração, para ficar bom para todos. Isso em busca de harmonia, paz, tranquilidade, energia positiva. Mas chega a influenciar num negócio, por exemplo? Tem clientes, por exemplo, que querem focar num negócio, ou que vão abrir, ou que não está indo bem. Sim, principalmente agora nesse momento de crise que nós estamos vivendo, tem muitos clientes voltados mais para a área, a área comercial, né, que é o Feng Shui comercial. Então, sim, é possível influenciar na prosperidade dos imóveis e fazendo com isso influenciar na prosperidade dos negócios, né? Mas é importante salientar que na filosofia oriental, próspero não é aquela pessoa que é muito rica, que acumula muitos bens. Próspero é aquele que sabe utilizar bem os recursos que já possui. E todos nós possuímos recursos, alguns menos, outros mais. Então, é importante investir no imóvel, porque nós não temos um futuro, né? O futuro não está garantido. O que existe é o presente, né? Então, importante é viver bem agora, né? Não esperar um futuro. Usufruir, né, exatamente. do presente, né? Vamos falar um pouquinho da origem do Feng Shui. É uma técnica oriental, né? Desde que surgiu, era voltado para essa harmonização? Sim, o Feng Shui harmoniza ambientes, não harmoniza pessoas, né? Então, ele faz com que o ambiente fique harmonizado, né? Isso tudo de acordo com a natureza, né? Foram milhares de anos de observação da natureza, de como se processa todo esse comportamento da natureza. Então, a base do Feng Shui é o I Ching, né, que ali traz nos hexagramas uma linguagem bastante simbólica e que permeia toda a filosofia chinesa, né, de como se comporta a natureza no passar do tempo. Então, essa mutação das energias. Isso significa que quando tu harmonizas um ambiente, períodos do ano, épocas do ano, isso tudo influencia? Tudo influencia. Assim como nós temos o dia e a noite, as estações do ano, nós também temos períodos maiores de tempo que são contabilizados no Feng Shui para fazer essa harmonização. Períodos diários, mensais, anuais e também de 20 em 20 anos, que compreendem 60 anos. Então, é um estudo bastante complexo. Bom, em seguida a gente segue esse bate-papo sobre Feng Shui com a Fabiana Souza. Ela vai nos explicar como funciona na prática esse trabalho de consultoria. A gente já volta.
Hoje o Imóvel Class TV entrevista a designer de interiores e especialista em Feng Shui, Fabiana Souza. Ela está nos falando um pouquinho sobre essa técnica oriental para mudar o astral e a harmonia da casa ou do negócio, né, Fabiana? Exatamente. O Feng Shui é baseado em alguns elementos, né? Eu queria que tu explicasse para a gente. Sim. O Feng Shui se baseia nos 5 elementos da natureza, que são diferentes daqueles elementos essenciais que nós conhecemos, né? Ele se baseia no fogo, na terra, na água, na madeira e no metal. Então, são energias. Então, esses elementos são representações de energias que vão se mudando com o passar do tempo. Né? Então, como é que nós harmonizamos um ambiente? Se um ambiente possui, digamos, uma energia nociva de terra, nós vamos enfraquecer essa energia colocando metal. Como é que a gente utiliza o metal? Por exemplo, a gente pode utilizar o som do metal através de um pin tibetano ou de uma tigela tibetana, mas nós também podemos utilizar a forma do metal, que é a forma esférica, também podemos utilizar a cor do metal, que é branca, prata e dourado. Então, tem diversas maneiras de se harmonizar o ambiente. Quer dizer, a pessoa não precisa necessariamente ficar com uma casa, uma decoração com cara oriental. Não, né? Não tem nada a ver com isso. Se ela quiser, pode, mas não é necessário. Nós não colocamos um monte de penduricalhos, não tem nada a ver com isso. É uma maneira bem racional de lidar com o ambiente, né? E, é claro, a estética está muito envolvida com isso, né? Mas isso adaptado ao gosto da pessoa, Tudo né? adaptado ao gosto, né? Então, tudo que foge, por exemplo, se a pessoa não tem aquele estilo oriental de ser, não precisa colocar um Buda, até porque o Feng Shui não tem a ver com a religião, né? Apesar de que, claro, né, tem dinastias budistas e taoístas que influenciaram nessas técnicas, mas não necessariamente é uma técnica religiosa. Bom, vamos falar para os nossos telespectadores como é que funciona na prática o teu trabalho como consultora. Uma pessoa te chama ou para um escritório, ou para um negócio, ou para uma residência. Como é que funciona o teu trabalho? Então, primeiramente, eu vou até o local e analiso a residência ou o imóvel comercial. Eu tiro as medidas da fachada do imóvel. Por quê? Porque o espaço ele é influenciado pelo magnetismo terrestre. Então, a direção da fachada em graus, isso a gente vê com a bússola, né? Ela influencia, né? Tem essa influência da Terra. E depois nós vemos o ano de construção do imóvel e aí compatibilizamos essas duas informações e formamos um mapa de energias. Após isso, né, eu faço toda a análise, faço um relatório, entrego para a pessoa, né, e aí a gente vai fazer, então, a gente vai sentar um bom bate-papo e ver como é que nós vamos harmonizar, né, junto com os móveis que ela já possui, com o seu gosto pessoal, né. Mas o que tem saído bastante também são as consultorias online. Ah, é? Então, até do exterior, É né, mesmo, tem uma sabia? cliente até na Suíça. Então, através da internet, a gente consegue se comunicar. Na tecnologia, que Na legal. tecnologia, sem dúvida. E aí, como é que tu faz esse tipo de medição? Como é que tu conhece o ambiente? Através de imagens? Sim, se for online, sim. Aí o cliente ele tem toda a responsabilidade de passar essas informações para mim. Então, ele tem que medir certinho o imóvel com a bússola. Isso é ensinado passo a passo, né? Com esses aplicativos que nós temos agora, né? Dos iPhones e smartphones. Então, é muito fácil fazer essa medição. E também daí a pessoa conta um pouquinho da sua história de vida, do que ela está esperando com o Feng Shui, o que ela necessita, né, harmonizar na sua vida, porque a gente também pode focar em diversos setores, ou no setor emocional, no setor profissional. A gente consegue fazer essa harmonização de acordo com as necessidades. E aí distribuindo objetos desses elementos, desses 5 elementos. Isso, não tem a ver só com a decoração material, né? Tem a ver também com a parte sutil, né? Então, por exemplo, um pin tibetano, que é uma harmonização para uma determinada energia, nós vamos utilizar o som do metal. Também podemos escutar músicas calmas para acalmar uma energia nociva. Mas no caso de uma pessoa que mora em um prédio, por exemplo, Sim. como é que os outros apartamentos influenciam, ou a posição daquele apartamento onde está aquela pessoa influencia? Assim, por exemplo, se nós temos uma grande reforma num apartamento, ele vai ter
mesmo que seja um apartamento localizado, né, no mesmo andar que o outro, na mesma direção, se aquele apartamento sofreu uma grande reforma, ele vai ter uma energia diferente do apartamento de baixo ou de cima, porque o tempo se passou e ele reformou o imóvel, então ele se configurou com uma energia nova. E nós podemos fazer isso, né? Se um imóvel está com uma energia nociva, né, que não está bloqueada, alguma coisa nesse sentido, nós podemos fazer uma reforma, mas essa reforma deve ser estrutural, não adianta só trocar o piso e pintar paredes, né? Precisa sim ser uma reforma estrutural, para que uma nova energia se configure nesse ambiente e a pessoa passe então a receber a prosperidade, a favorabilidade dessas novas energias. Interessante. Bom, quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho e sobre o Feng Shui, como é que entra em contato contigo, Fabiana? Pode entrar em contato comigo através do site, que é www.fengshuidesign.com.br. E é um trabalho muito caro? Não é um trabalho caro, ele compensa. Como é que a gente faz o orçamento? Geralmente é em função da metragem do imóvel. Claro, tem um limite mínimo, né? Uma salinha muito pequena, né? Tem um limite. Mas imóveis muito grandes, como grandes empresas, grandes fábricas, também tem um limite, né? Então é equilibrado, né? Obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Essa foi a Fabiana Souza, consultora de Feng Shui, designer de interiores, que conversou com a gente hoje aqui no Imóvel Class TV. A gente volta no sábado que vem. Essa edição do programa vai estar na nossa página do Facebook. Na próxima segunda-feira, curta a nossa página. Tchau, tchau.